Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma ideia para vocês cobrirem um bolo falso de livro, né? Para quem quiser fazer outros trabalhos. Eu vou fazer esse bolo que está escrito Victoria, esse bolo vermelho. Ele é um bolo cenográfico que eu usei para comprar um outro bolo. Para fazer isso, a gente vai precisar de um isopor, tá? Cortado. Ele tem 7 centímetros de largura. Eu lixei uma das bordas dele, eu lixei aqui. Eu tirei a quina, na verdade, né? E os outros eu deixei com a quina bem certinha. Eu só arredondei um dos dois lados dele. Eu lixei as laterais, que é quando a gente for fazer a marcação das páginas, para ficar bem lisinho. Vamos preparar agora para poder cobrir o nosso bolo, tá? É um bolo simples, é um bolo super tranquilo, é só mesmo uma ideia, porque às vezes vocês vão fazer algum trabalho aí e precisa de uma ideia, igual tem muito bolo de revista e tudo, então esse é uma ideia bacana, né? Nós vamos passar cola nas partes que supostamente eu vou fazer como página, né? Que eu vou usar a pasta branca. Para isso a gente mede os 3 lados onde eu quero que a página apareça, tá? Meçam direitinho, lembrando que é necessário dar uma folga de 1 centímetro de cada lado. Para marcar as páginas, nesse caso eu vou usar um rolinho, pode fazer com garfo também. Tem esse rolinho de resina, né, que a marcação dele é vertical, e tem o rolinho, esse outro rolinho, que ele é feito de impressora, que a marcação dele é horizontal. Tanto faz um quanto o outro. Se não tiver o rolinho, marca com garfo, marca com uma esteca. O importante é fazer a marcação das páginas, tá? Para poder ficar uma coisa assim, bem original e bem bacana, tá bom? Eu tô usando aqui uma colinha de CMC, né? Que é CMC diluído em água, não precisa ser muito espessa, nem muito ralinha. Passo nos 3 lados todos onde eu quero colar a página, né? A parte branca que vai simbolizar a página, para poder dar uma aderência melhor, que aí fica bem coladinho e a gente tem certeza que o trabalho não vai soltar e nem vai atrapalhar quando formos colocar a capa vermelha. É muito importante limpar a mesa. A mesa precisa estar bem limpinha, porque como vai ser a marcação de página, não pode ter bolinha, resto do isopor, que às vezes pode acontecer, tá certo? Eu polvilho o amido, eu faço uma cobrinha, né? Uma cobrinha mais larguinha, que é para poder facilitar na hora de eu abrir, para eu ser mais objetiva. Eu vou abrir primeiro na vertical, eu abro... o rolinho é pequenininho, então eu vou abrir uma espessura mais ou menos, né? Assim, uns 3, 5 centímetros. E depois eu vou abrindo na diagonal. Eu gosto de abrir na diagonal porque eu aproveito muito a pasta, eu vou abrindo já... Eu vou determinando, na verdade, a largura que eu preciso, sem a pasta deformar, sem ela ficar muito aberta para um lado ou para o outro, e depois eu perder no comprimento, que é o que eu vou precisar muito, né? Para poder marcar a parte da página. Lembrando também que não pode ficar muito fina, porque a gente ainda vai passar um rolinho marcador, né? É muito importante sempre polvilhar com amido. Eu usei um rolo menor, agora eu estou usando um rolo mais grossinho, que é para eu ter um controle melhor de abrir, para a pasta não ficar um lado mais fino, um lado mais grosso. Eu sempre abro na diagonal e sempre verifico nas pontas, eu passo sempre o rolinho na vertical. Lembrando que quando a gente passa o rolo, vai lembrar um X, tá, gente? Então, aí você controla melhor. Confira sempre as espessuras, cuidado com a força que faz no rolo, para poder não ficar, como eu já disse, uns mais finos e outros mais grossos. Eu sempre confiro. À medida que eu vou abrindo, é igual cego quando pega dinheiro ou qualquer outra coisa para identificar. É a mesma coisa quando a gente vai trabalhar assim, que a gente precisa ter uma espessura uniforme. Quem tem marcador, tudo bem. Eu vou usar agora o rolinho. Esse rolinho a gente passa antes, ó, tá vendo? Tô esquecendo o amido. É muito importante estar bem polvilhado com o amido, porque a gente vai ter que fazer uma certa força e gruda no rolinho. Então, a gente vai passando de levinho, não adianta querer passar tudo de uma vez, porque vai marcar muito no começo e no final não vai ter nada. Volta sempre o rolinho um pouquinho para trás e vai abrindo até você conseguir atingir a extensão toda que você precisa, tá? Confira para
porque a pasta não fique agarrada na bancada, senão acontece aquela tristeza, né? Vai tirar a pasta tá colada, deforma, tem que fazer tudo de novo. Eu acerto um dos lados, né? Eu tiro aquela parte que não vai ficar interessante, que ficou arredondada, para eu deixar reta, para na hora que eu colocar no meu bolo, ficar mais fácil, eu ter um resultado melhor. Eu vou conferir a medida para ver se está no tamanho que eu preciso, tanto na altura quanto no comprimento, né? Da extensão que eu vou precisar de marcar a página. Eu acerto um lado para ele ficar bem retinho, que o outro lado depois eu não me preocupo, porque quando eu colocar no falso bolo, eu já com o estilete eu retiro. Vejam que assim, a quantidade é muito pouquinha, é uma coisa muito pequena. É só mesmo para eu deixar essa pasta branca reta, para ela ficar certinha, para na hora que eu apoiar na mesa não ficar um do lado, um lado coberto, outro lado não coberto. De novo eu tô conferindo para que não cole, para que ela fique bem certinha, para não ter problema. Porque pasta que cola, nossa senhora, dá uma dor de cabeça danada. Agora, com muito cuidado, a gente enrola. Vocês observem que com uma mão eu guio a parte que eu cortei. Essa parte ela precisa ficar bem certinha, porque tá vendo? Eu coloquei de pé na mesa, para na hora que eu for colocar no meu bolo eu não ter problema, né? Para ela apoiar direito na mesa, para não ficar um lado mais alto, outro lado mais baixo, para ter uma cobertura bem certinha. Deixa passar aquele 1 centímetro que vai ficar lá nas costas do livro, né? E lentamente a gente vai começar a enrolar a pasta branca, tá? Às vezes é um pouco difícil, até porque eu passei pouca cola, né? Veja, tá soltando um pouquinho. Mas a gente vai com carinho, porque se colocar cola demais também, amolece muito a pasta, aí vira uma barrela só. Eu poderia estar usando também gordura hidrogenada no lugar da cola, mas como é um bolo cenográfico, eu vou mandar para o cliente, isso vai ficar lá, então não vai fazer diferença. A minha preocupação é deixar ele bem coladinho, bem certinho, para eu ter um acabamento bom quando eu for colocar a capa, né? Eu vou fazer essa capa vermelha. Onde eu vejo que oferece um pouco de risco, para eu não ter muita dor de cabeça, eu passo mais cola. Vou passando aos pouquinhos e com muito carinho eu vou alisando. Lembrando, gente, que não pode pôr muita força quando vocês alisam a pasta, porque ela já está marcada com a página, né? Se fizer muita pressão, se alisar muito, a marcação da página some e aquele trabalho todo que a gente teve logo no começo não vai fazer, não vai ter nem sentido, na verdade, né? O importante é ir devagar, conferindo com muita delicadeza, para ter um trabalho bem feito, um trabalho uniforme, tá? Alisa com carinho para não ter problema, né? Agora nós vamos cortar, lembrando também que desse lado é interessante deixar 1 centímetro sobrando, que nós vamos embutir isso atrás. Eu gosto de usar esse cortador de pizza para embutir essa parte de baixo, para dar um acabamento legal ali, porque quando eu for cortar lá em cima, o próprio estilete já vai dar esse acabamento, mas lá embaixo não tem como estar apoiado na mesa, né? Então eu gosto de usar o próprio cortador de pizza. Eu gosto de levantar também, porque aí eu confiro para ver se está certinho, se a parte de baixo ficou bem coberta, se ela ficou bem acabadinha, né? Se a parte entrou direitinho, se eu não machuquei também quando eu fui acertar, né? Agora eu vou acertar, tô conferindo, porque com o estilete eu vou tirar essa sobrinha que ficou em cima. É outra coisa também, gente, que é muito delicado. É passar com carinho, sabe? Vai passando. E outra coisa, trabalhem com um estilete maior, porque vai apoiando no isopor, né? E aí acerta tudo. Ó, se vocês verem, já acertei, né? A gente vai apoiando o isopor, o estilete no isopor e fica bem certinho, tá? Agora nós vamos deixar aqui e vamos preparar, limpar a mesa e vamos preparar a pasta vermelha para abrir, para poder preparar para fazer a capa do livro, né? Essa pasta é a minha pasta, é a pasta que tem a receita no canal. Eu raramente compro pasta colorida, eu gosto de colorir a minha pasta, eu gosto de fazer a minha pasta. Eu usei o vermelho morango da Mix, tá? Para poder colorir. Tem o passo a passo todo de como tingir pasta americana.
E é muito importante que a massa seja bem sovada, principalmente as massas coloridas. Elas são massas que, por causa da quantidade de corante, elas desestabilizam um pouquinho, então ela precisa ser bem sovada para ela ficar bem uniforme, para quando a gente for usar não craquelar e não dar defeito no nosso bolo. Eu já abri, já vou deixar ela mais ou menos no jeito, porque eu vou precisar de um retângulo bem comprido, né? Para fazer a capa. Então eu já deixo a pasta mais ou menos, eu facilito, né? Para poder abrir, para não ter muito trabalho e nem fazer muita força. Notem que ela tá comprida. Eu vou trabalhar sempre na vertical, depois que eu vou passar para a horizontal para eu conseguir o tamanho que eu preciso, tá? O amido, eu estou usando aí, eu uso muito amido, a massa é vermelha, mas chega num determinado ponto que não precisa preocupar, porque não vai manchar. No caso de manchar, é só vir com um pano, borrifar um pouquinho de álcool no pano, só pouca coisa e passar bem de levinho. Gordura hidrogenada também, se você passar na mão e passar com delicadeza, essa mancha, ela acaba sumindo a mancha do amido, tá? Escorrega, né? A gente faz força e às vezes a gente se empolga muito e acaba a massa escorrega um pouquinho. Tem gente que abre com gordura, eu não gosto de abrir com gordura não, porque gruda e eu gosto de ter controle da pasta, tá? Vejam que ela tá ficando comprida. Eu trabalho sempre em cruz. Eu trabalho a pasta na vertical e na horizontal. Como eu preciso dela na horizontal mais comprida, notem que eu vou puxando sempre o rolo para as extremidades e para cima. Tá vendo? Eu controlei, eu vou abrindo de forma que ela já fica no retângulo que eu preciso, para eu não ter muito trabalho e não ter que ficar acertando demais, né? Eu vou medir agora. Outra coisa, a parte branca eu usei cola, essa parte eu uso gordura. Eu sempre colo a pasta americana com gordura. Eu vou passar primeiro na extremidade de baixo, né? Na parte que vai ficar, como se o livro fosse a capa que vai ficar em cima da mesa. Então eu passo nessa extremidade e só depois é que eu vou passar a gordura no restante do isopor. Isso é para facilitar também para a gente manusear, né? Essa parte também ali atrás, quem quiser pode passar também, não tem problema não, é super tranquilo. Eu não gosto de passar porque borroca muito e depois, em vez de ajudar, atrapalha, né? Cuidado, deixem sempre limpinha para não ter problema e não machucar. Eu viro, porque a parte que vai ficar de fora, na verdade, foi a parte que eu abri e que ficou para cima, né? Agora eu vou posicionar o isopor. Lembrando, gente, que deixem uma sobrinha de uns 2 dedinhos, de um dedinho, que a capa do livro, ela passa um pouco para fora. Então, a gente quer uma coisa bem original, se deixa muito na beiradinha e por qualquer motivo erra e precisa acertar, é complicado, né? Agora eu vou terminar de passar a gordura, porque eu vou pegar essa outra parte vermelha e vou sobrepor nesse isopor. Então eu já deixo com a gordura para não ter problema, né? Porque já fica ali passadinho, não tem problema. Já tá tudo na hora de colar, fica tranquilo, né? Tem que passar uma quantidade boa de gordura, não precisa passar demais, mas também tem que passar para a gordura aderir no isopor e ela sobressair também, de forma que vocês passem as mãos e sintam que tem gordura ali. Cuidado para não passar demais e chegar na parte branca que vocês já cobriram. É preciso chegar bem na beiradinha, mas protegendo sempre a parte branca, tá? Essa primeira fase, ela é muito complicada, porque a gente fica sem saber. Jogo a pasta vermelha, não jogo. Quando você usa cola de CMC, você pode tranquilamente virar o livro que vai dar certo. Nesse caso, não. Eu vou ter que cobrir, né? Eu pego a parte vermelha e sobreponho no isopor, que é para poder ela aderir melhor. Alisem com as mãos, com carinho, cuidado com as unhas. Se tiver unha grande, é muito comum de a gente ferir a pasta, tá certo?
Agora, eu vou cortar a parte de baixo, eu já vou deixar mais ou menos no tamanho da página que eu quero, aliás, da capa, né? Que eu quero que sobre. Não cortem muito rente, nem cortem muito a conta. Isso que vocês estão vendo? Gente, isso é um malabarismo danado. Tem sempre que estar alisando, conferindo se a gordura foi o suficiente. Se não foi, levantem a pasta, passem mais gordura ou cola, conforme for, né? A parte de baixo para cortar tem que tomar cuidado, que é preciso que ela seguir com a parte de cima, porque senão vai ficar um livro que não vai parecer livro, né? Que um dos lados da capa tá maior do que o outro, não pode. A gente corta grosseiramente primeiro e depois a gente acerta para que todas as bordas, né? Nem ambas, que aí no caso serão 4, as da frente e as de cima e de baixo. Aí a gente vai cortando e vai acertando. A tesoura é muito boa nesse caso, que é como cortar um tecido. Ela ajuda muito, mas tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que ela é fácil, ela deixa umas quininhas na pasta que tem que ficar passando a mão para poder tirar. Essa parte de cima também tem que cortar com cuidado, né? Corta na diagonal, porque tem a parte de trás, olha lá, eu tô cortando com a tesoura, porque eu vou deixar uma sobra de pasta ali. É outra parte importante também que eu preciso ter cuidado, porque ela tem que ficar mais ou menos com o tamanho igual as que eu já cortei. Porque não tem livro que a frente é maior, que a parte de cima é maior. A capa ela é uma só. As sobras da capa, ela é uma só, né? Então a gente tem que tomar muita atenção nisso para poder ficar um trabalho assim, o mais perto do possível, né, gente? Assim, que a gente possa oferecer, né? Para ficar um trabalho bacana. O manuseio, ele é muito complicado. A gente tem que ficar assim, com todo o cuidado, né, possível. Agora, essa parte é a parte que eu já coloco na tábua. Nesse caso, eu coloquei num vidro. Mas quem for fazer, o resto do acabamento é direto na tábua ou no vidro, né? Porque aí, como ele já tá com a capa mais ou menos definida, eu já cortei a parte de baixo, o que precisar cortar dá para fazer no vidro, então não tem problema. Eu usei cola de CMC também. Pode usar água nesse caso também, mas tem que tomar cuidado porque demora um pouco a puxar, tá? Tanto na tábua quanto no vidro, para não ficar aquele trem escorregando e depois vocês terem um trabalho fora de centro, né? Vocês podem ver que a capa, ela tá até um pouquinho solta, mas como eu já disse, podem colocar mais cola, mais gordura, que não tem problema. Eu não me preocupei porque eu já tô acostumada, então essas coisas assim, e ali, depois que eu coloco ele aqui no vidro, ele vai ficar quietinho, com o tempo a gordura puxa, então não tem problema. Estão vendo que a parte de trás do livro ainda ficou com uma sobra e eu acertei só uma das partes. Se vocês repararem bem, essa parte do lado esquerdo, ela ainda está maior, porque ela foi cortada de forma que não deu para acertar ainda, como se fosse a capa mesmo do livro. Isso vai ser feito agora. Eu cortei um dos lados. Eu vou sempre conferindo, vou olhando a textura para ver se tá certinho. A mão, gente, é a melhor guia que tem. É a mão que vai te dar noção de distância, de espessura, se tá torto, se não tá, entendeu? Então, assim, é crucial, é muito crucial vocês usarem as mãos para poder sentir, para ver. Cuidado na hora de cortar, para acertar, para não cortar demais, porque senão acerta, erra de um lado, torna a acertar, erra do outro, e aí é complicado, não fica bacana, entendeu? Mas com jeitinho, com carinho, é importante fazer várias vezes e fazer bem feito do que fazer uma vez só rápido e fazer mal feito, tá? Vamos passar agora para outra parte. Olha, eu acertei a parte de baixo, agora eu vou acertar a parte de cima, como eu fiz com o outro lá. De novo eu vou com a tesoura. Há pessoas que fazem isso com estilete, tem habilidade, consegue, tudo bem. Nesse caso, a pasta tá macia, eu prefiro a tesoura. Eu acho que a tesoura, assim, me dá mais segurança, sabe? Essa sobra eu tiro, que é para não atrapalhar na hora de eu cortar. Eu costumo tirar ela, ou então muda e põe para trás da mão para não ter problema. Vou marcar agora
a parte do livro que prende a capa, aquele vinco que todas as capas têm, que é onde segura a capa dobra, que é para o livro não ter para segurar as páginas, vamos dizer assim, né? É aquela parte da costura em que as páginas são protegidas, né? Tem essa cola e a parte de folga que a maioria dos livros trazem dentro da capa grossa. Eu estou usando uma régua mesmo, essa régua ela tem 45 centímetros, eu fiz uma pré-marcação, afundei, usei a parte mais fina da régua, porque a régua tem uma parte mais fina e uma mais grossa. Eu usei, apertei levemente e com a ponta da régua eu acabei de vincar. Eu acabei de fazer o vinco, cuidado para não se empolgar e vincar muito e aparecer o isopor lá de baixo. Aí vai ficar um trabalho feio, mal feito, tá? O nosso livro tá pronto. Agora eu vou decorar. Nesse caso, era um livro, eu coloquei o nome, né? É um livro é um trabalho de direito, então vai entrar direito e tal. Mas podem fazer livros de história e tudo. Use a imaginação. Isso é só um norte para quem está querendo fazer e às vezes a pessoa fica perdida e não sabe como começar. Tá? O livro tá pronto, pode usar isopor mais fino também, quem quiser. E agora, depois vocês vão ver, eu vou postar outra parte, o livro pronto já com o bolo em cima. E aí, gostou do vídeo? Aproveita, pode curtir, compartilhe com os amigos, né? Já deixa o seu like aí e não se esqueça de ativar o sininho para as próximas notificações.